E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu tenho uma questão minha da minha adolescência, que foi o fato de eu não conseguir namorar igual as pessoas normalmente namoravam. Então assim, eu já tive uma questão na minha infância, que foi o fato de eu ter perdido a minha virgindade com 12 anos. E aí você vai falar, cara, 12 anos é muito cedo. E realmente é muito cedo. Só que naquela época da minha criação, a gente tinha mais contato com a parte sexual, a gente tinha mais interesse sexual do que os jovens de hoje. Então, por exemplo, a gente é da época que o Gugu, cara, tinha uma banheira cheia de sabonete e ficava tocando aquela música umba, 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 e, para. E aí ficava aquele monte de artista, aquele monte de modelo de biquíni dentro da banheira e pegava um sabão e saía uma teta para fora e o cara tava ali na pegada e ficava um pouco mais excitado em relação à situação e na hora que ele saía da banheira tava com aquela sunga colada e mostrando que o cara tava tenso com toda aquela competição, se é que vocês me entendem. E a gente, cara, tinha novela, passava soft porn, os filmes pornô na Band, à meia-noite, da Emanuele. E, cara, eu sei que pra muita gente jovem hoje ia falar, nossa, mas isso é cringe, que é o termo que eles usam hoje. E eu tô nem aí, cara, porque realmente fez parte da minha criação, fez parte da minha evolução acompanhar tudo isso. E não mudou muito na minha vida, porque eu tenho noção que aquela época isso era tranquilo. Era Faustão e El Chan, tá ligado? E Sheila Mello, Sheila Carvalho, dançando a tarde inteira, todo mundo descendo na boquinha da garrafa. Então, assim, eu tinha essa exposição e eu já era autista, eu já nasci autista. E a parte de perder a virgindade foi que eu sempre tive essa curiosidade em relação ao sexo, sempre tive o interesse em relação ao sexo, e eu morei em Paulínia, e a minha mãe abriu uma lanchonete junto com meu padrasto, e eles tentaram criar esse empreendedorismo em Paulínia, e eu pequenininho lá com 12 anos ajudava, eu sempre fui obrigado a ajudar desde pequeno, a fazer as coisas. Então isso também trabalhou em cima do meu toque. Então eu sempre limpei a casa, recolhi o lixo, tirei o pó, arrumei minha cama, cuidava dos bichos, lavava quintal, levava lixo para fora, botava comida para os bichos. Então assim, isso, cara, com 8, 9, 10 anos eu já estava fazendo esses afazeres domésticos e hoje eu não sinto raiva disso porque me deu uma disciplina muito forte que me ajuda na minha vida adulta a manter a minha vida financeira saudável, a manter minha casa limpa, minhas coisas organizadas, a ser um bom cônjuge. Então a Fer, ela sabe disso, a gente mora junto e por mais que a gente mora em quarto separado, a gente tem a casa inteira compartilhada e ela tá sempre arrumada, sempre limpa. Tem o meu dia da semana de limpar a casa, tem o dia dela de limpar a casa. E isso é maneiro demais. Então, eu já tive um amadurecimento com 12 anos, porque assim, enquanto todo mundo tinha 12 anos com cabeça de 10, 11, eu tinha 12 anos com cabeça de 15, 16. Eu já era mais maduro do que as outras crianças. E numa dessa que eu tava lá na lanchonete, fiquei sozinho na lanchonete, eu tinha que fechar a lanchonete e ligar para minha mãe. E tinha uma mulher que sempre ela ia lá depois do trabalho, ela era uma empregada numa casa um pouco para frente dessa lanchonete, e ela era muito bonita, cara, só que ela era uma mulher bem mais velha que eu, ela devia ter ali uns... Cara, provavelmente ela teria uns 35, chutando alto aí uns 38 anos na época, e ela sempre olhava para mim, me achava fofinho, não sei o quê. E aí um cara que sempre ia lá falou, cara, vamos pegar essa mulher hoje. E eu, cara, eu não sei como fazer nada. Ele, não, a gente vai dar cerveja pra ela. E eu super inocente, tá, galera? A gente vai dar cerveja pra ela, a gente vai deixar ela bem relaxada. E aí ela vai acabar transando com a gente.
E esse cara era um cara muito forte. E ele era muito forte mesmo, tá? E ele tomava anabolizante. E aí ela bebeu, tal, ficou lá e foi anoitecendo e tava esfriando. Aí eu falei que eu tinha que recolher as mesas, que ela podia ficar bebendo dentro da lanchonete. E aí ela entrou na lanchonete, tava bebadinha ali, o cara fazendo uma massagem nela, falando, não, vamos aproveitar mais. E aí nisso ela, então vamos aproveitar mais. E aí nisso o cara tentou colocar a camisinha e ele broxou. Então assim, tava um clima ali super sexual e tal, e aí ele broxou. E ele tentou ficar se animando ali, ele com ele mesmo, e a mulher ali bebadinha tal, e pô, não tá dando certo, eu tô esperando. E quanto mais ela falava, eu tô esperando, mais nervoso ele ficava. Até que chegou uma hora que ele pegou a camisinha, jogou pro lado, falou, cara, eu vou embora, se vira aí, abriu a porta e saiu puto e sumiu. E eu nunca mais vi esse cara. E a partir do momento que ele saiu e fechou a porta, ela que tava bebadinha, toda mole lá tal, ela despertou, ela ficou normal. E aí eu percebi que ela tava fingindo que ela tava bêbada. E ela olhou pra mim e ela falou, tá tudo bem? Aí eu falei, tá tudo bem. Aí ela falou, você tá com vontade realmente de fazer isso? Eu falei, cara, eu tenho vontade, mas eu nunca fiz. Bem autista mesmo, sabe? E aí eu peguei e falei pra ela, eu falei, cara, eu nunca fiz, eu não sei como fazer. E eu tenho vontade, mas eu não sei fazer. Aí ela pegou, veio em cima de mim e falou, primeiro eu vou te ajudar a colocar a camisinha. Aí a gente colocou a camisinha e foi bem tenso, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E aí ela me beijou, me abraçou, foi super carinhosa. Aí a gente teve o ato ali consumado e cara, muita gente vai falar, mano, isso é pedofilia, tá ligado? E galera, é considerado hoje toda a normativa que a gente tem é pedofilia, mas se você perguntar pra mim se eu lembro disso, eu lembro claramente disso, porque não foi um trauma pra mim. Mas outras coisas da minha infância eu já não lembro, porque as outras coisas foram traumatizantes em relação de abuso, em relação de agressão, então assim, de bullying na escola. Então muita parte da minha infância eu não lembro, mas essa parte eu lembro, e eu lembro com carinho porque ela perguntou pra mim se eu queria, e eu falei que sim, que eu queria. Então foi algo assim que eu quis e ela tava lá. E aí eu vou deixar pra você julgar, porque cara, eu perdi a virgindade com uma mulher muito mais velha que eu. Mas ela perguntou, ela estava preocupada comigo se eu estava confortável, e foi algo que assim quase foi traumatizante, porque depois a minha mãe ela chegou, a gente tinha acabado de consumar o ato, e a minha mãe ficou preocupada porque já deveria ter ligado para ela buscar eu ali na lanchonete há muito tempo. E eu demorei, então ela ficou preocupada, aí ela veio para a lanchonete, e aí minha mãe viu ela saindo. E na hora que minha mãe viu ela saindo, eu falei, eu já vou aí no carro, tal, aí a gente vai embora. Ela, não, eu vou entrar. E na hora que ela entrou, o cara jogou a camisinha perto da porta, aquele outro cara fortão, tal, que broxou. E a minha mãe olhou aquilo e ela ficou putaça. Porque a minha tava no lixo, ela explicou pra mim como tirar a camisinha, tal, que jogar fora. Aí ela foi no banheiro. Então quando minha mãe chegou, ela tava indo embora. E aí foi bem tenso, porque a situação ela ficou um pouco mais complicada, porque minha mãe ela ficou muito brava, e minha mãe ficou muito brava e ela falou, quando a gente chegar em casa a gente conversa. E minha mãe me batia muito. E quando a gente chegou em casa, o namorado da minha irmã na época, que minha irmã estava grávida nessa época, tanto que esse cara ele fugiu depois, né? Ele falou que ia assumir a minha irmã, que minha irmã estava acho que com 18 anos, eu acho que era isso. Que aí ela pegou, eu não lembro direitinho, tá, gente? Mas aí esse cara fugiu, mas quando chegou, a minha mãe contou o que aconteceu e ela falou, mano, vai pro quarto. Ela pegou a cinta e ele pegou e falou, cara, não precisa bater nele, ele é um menino, tá se descobrindo, entendeu? Conversa com ele, cara. E aí eu não apanhei da minha mãe nessa época, por ter tido esse ato dentro da lanchonete. Só que, galera, eu nem pensei, mas lanchonete não é um lugar para você transar.
É um lugar que as pessoas iam pra comer, tá ligado? Então isso tava muito errado. Só que eu tinha aí 12, 13 anos, tava indo fazer 13 anos. Então ficou complicado isso, tá? Mas assim, de verdade, eu até hoje tenho na minha cabeça que foi algo que poderia ter sido traumático, mas não foi. E eu não sei por quê. Então, se você quer dar sua opinião quanto a isso, pode opinar aqui embaixo. Tô deixando bem claro para vocês que não foi algo traumático para mim, nem abusivo. Não da parte da mulher que a gente teve a relação, mas da parte do cara sim. Ele me induziu a embebedar ela para ficar fácil de ter o ato. E ela foi muito esperta porque ela fingiu que estava bêbada, na verdade para ele ir embora, sabe? Então assim, ela foi ela agiu de uma forma que até hoje eu não entendo direito. Eu sei que é um assunto bem polêmico, mas fiquem à vontade para opinar e não deem nomes aqui, então vocês não vão saber o nome dela, porque eu também não lembro, por incrível que pareça, que isso já faz muito tempo. Mas eu queria compartilhar com vocês como que foi a perder a virgindade. Como aqui é um diário e eu não me incomodo de falar sobre isso, eu deixo aberto aí para vocês aprenderem ou entenderem como que foi essa minha iniciação aí sexual, tá bom? E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Um abraço